Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre repertório, sobre tirar solos de músicas. Eu fiz um outro vídeo onde eu mostrei os desenhos da escala pentatônica, né? Os 5 desenhos básicos ali da pentatônica. E aí esse vídeo deu bastante acesso, deu bastante visualização, bastante comentário também. E nos comentários lá o que o pessoal mais perguntava ali, na verdade não era nem uma pergunta, era mais dúvida, né? Dizia, a maioria dizia, já entendi como é que é a pentatônica, entendi os desenhos, entendi quais são as notas, tem esse monte de informação, mas não consigo tocar na prática. Era isso que as pessoas estavam dizendo ali no comentário, né? A maioria não está conseguindo tocar realmente, né? Na prática mesmo. A teoria parece que é mais fácil, né? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: será mesmo que vocês entenderam a teoria? Porque a teoria que vai te auxiliar na prática, né? Tem que ver isso aí também. Mas enfim, supondo que a maioria de vocês tenha entendido a teoria e que realmente esteja com dificuldade de tocar mesmo na prática, então eu vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo, fazer uma sequência daquele vídeo da pentatônica, para a gente falar um pouco sobre tirar música, né? Não necessariamente tirar de ouvido, mas tirar os solos e usar esses solos que a gente já sabe, né? Ou essas músicas que a gente tira para desenvolver o nosso fraseado, para a gente poder improvisar. Mesmo que você saiba quais são as notas, qual é a escala e tudo mais, é muito difícil. Eu até entendo esse questionamento aí que fizeram aí, porque é muito difícil mesmo você conseguir do nada assim, sem, né, você simplesmente pegar e sair tocando assim, por onde que eu começo, o que que eu faço primeiro aqui, quais são as ideias aqui para eu começar, né? E aí que entra o repertório, né? Tirar algum solo conhecido aí para você poder a partir dele criar outros, né? Você pega um solo que você já conhece, copia, entre aspas, e modifica só o final dele, ou toca o mesmo solo, só que num tom diferente. Enfim, são diversas ferramentas que você pode usar aí para você ter um ponto de partida. A música é um idioma, você tem que aprender a se comunicar através desse idioma. Então pensa no seguinte: como é que a gente aprende a falar em português assim? A gente não vai para a escola, a gente aprende ouvindo as crianças, né, recém-nascido e tal, aprende escutando as outras pessoas falando e aí vai incorporando aquilo através da repetição, né? Você não precisa ir para a escola para você aprender a falar português. Você convive com pessoas que falam português, você aprende. Depois, mais para frente, você vai para a escola e aí você vai aprender regras gramaticais e outras coisas mais, né? Mas falar, se comunicar, você aprende falando, né? E com a música não é diferente. Você vai aprender tocando, tá? Depois você vai descobrir o que que você está fazendo, mas antes disso faça, tá? Sai tocando. Não importa se você está tocando certo ou errado, você está, entendeu? Sai tocando. Que aí na prática você vai descobrindo o que que você tem que fazer, entendeu? Você vai desenvolvendo seu ouvido e é assim que a gente aprende. É a maneira mais rápida, eu acho que talvez a mais fácil da gente aprender, né? É claro que tem que tomar cuidado para não aprender também totalmente errado, para não criar vícios e tudo mais. Mas, no geral, a maioria das pessoas que eu conheço aprende tocando. Aprendeu, né? Tocando, tá? Então, como é que funciona? Imagina que eu preciso decorar um texto, tá? Então, eu tenho um parágrafo ali que eu tenho que decorar daquele texto. Se o texto estiver em português, e eu sei falar português, eu vou ler ele ali 2, 3 vezes, talvez um pouco mais, e eu vou decorar, eu consigo repetir o que eu li ali. Se o texto estiver escrito em russo, como eu não sei falar russo, eu vou ter dificuldade para decorar aquilo ali. Primeiro porque eu não sei assim, eu não sei as inflexões, né? Eu não sei o sotaque, eu não vou conseguir ler aquilo. Eu vou ler mais ou menos ali o som das palavras que eu acho que é, né? E vai ser muito difícil de eu repetir aquilo depois, decorar e repetir aquilo. E se alguém estiver ditando o texto para mim, a dificuldade também vai ser, mesmo que a pessoa esteja ditando e aí eu consiga ver ali alguns nuances da fala, mesmo assim eu vou ter dificuldade de as inflexões, como é que se pronuncia as palavras e também o significado mesmo do texto, né? Não sei o que significa o que eu estou ouvindo ou lendo ali, então é mais difícil de eu me expressar. Quando você sabe o idioma, quando você domina aquele assunto, aí você consegue, no caso da música, por exemplo, né? Você consegue tocar com mais convicção, entendeu?
porque você sabe a mensagem que você quer passar. E aí você vai utilizar as ferramentas que você tem, mas você vai chegar naquele resultado, você vai entregar aquela mensagem, o que significa aquela música, para onde ela está indo, qual que é a expressão, o que, que você quer dizer com aquilo ali, entende? Não é simplesmente copiar o solo, tocar igual ou apertar na mesma casa que o cara apertou e tocar na mesma velocidade ou no mesmo ritmo que o cara tocou. Não é exatamente isso. É mais uma expressão. Você está dizendo alguma coisa. Então você tem que saber se aquilo é uma pergunta, se aquilo é uma resposta, se aquilo é uma dúvida, se é uma exclamação. Então tem várias nuances de interpretação que você tem que saber fazer para aquilo ficar convincente, né? Para você entregar aquela mensagem, entendeu? Por isso é muito importante que antes de você começar a tirar um solo, antes de você começar a tentar tocar um solo de uma música, você escute aquilo muitas vezes. Pega uma referência de uma música que você escuta desde criança, uma música que você conhece assim muito bem, assim que você ouviu muito na sua vida e que você decorou aquela música toda, você sabe cantar ela do início ao fim. Você pegar essa música aí, ela com certeza já está na sua mente, aqui, ó, você já decorou essa música. Principalmente o solo, obviamente estou falando do solo, no caso aqui solo de guitarra, né? Então, se você sabe cantar aquele solo do início ao fim, então você já dominou, você já entende o que é aquele solo, você conhece bem, né? Tenta dominar também a harmonia, o que é que está por trás, né? Aquele solo ele está dialogando com o resto da música, né? Então, se você conseguir entender as partes da música, separa em parte A, parte B, parte C, né? E aí você sabendo que a parte A está ligada com a parte B de alguma forma, ela está indo para um lugar, ela tem um sentido, você sabe onde é o começo, o meio e o fim daquele solo. Tudo isso, se você tiver tudo isso em mente, você vai conseguir tocar com muito mais facilidade, porque você está dominando aquilo ali, você entende o que é que você está ouvindo, sabe? A gente toca, a maioria das vezes, né? A gente toca por repetição, né? A gente repete aquilo que a gente escuta. E se a gente está escutando errado, a gente vai repetir errado. Faz sentido? Então, a gente tem que aprender, em primeiro lugar, assim, a primeira dica que eu dou, é você aprender a ouvir, tá? Mais do que aprender a tocar, repetir, tá? É muito mais importante ouvir para você conseguir reter essa informação, entender, processar tudo aquilo, para depois você repetir, tá? Isso aqui é o mais importante aqui. Pouca gente fala, eu vejo pouca gente falando sobre isso, na verdade, né? Então, quando você for tirar um solo, pega um solo fácil, de uma música que você conhece bem, tá? E aí, a minha dica é o seguinte, pega esse solo de uma música aí que você conhece aí, ou que você já sabe tocar, de repente você já até toca algum solo aí, de alguma música conhecida, pega esse solo e parte dele para criar os seus improvisos. Então, começa o solo igual, né? Faz o comecinho dele lá, a primeira frase, e depois inventa uma frase sua. Aí depois volta para a frase do solo original e intercala com uma outra frase sua. Pensa numa pergunta e resposta. Faz um solo de pergunta, um solo de resposta. Um solo de pergunta e um de resposta. E vai criando assim um diálogo, tá? Assim o seu solo vai fazer muito mais sentido. Você pode pegar também o solo original e modificar ele de alguma forma. Por exemplo, eu dei o exemplo lá no vídeo de pentatônicas, né? As melhores notas para a gente repousar. Então ali eu estava falando em Dó maior. Então seria Dó, Mi, Sol, né? A tríade de Dó. Então você pode repousar em Dó, em Mi ou em Sol, né? São as melhores notas para você repousar aí, para você parar o seu solo. Aí você pega um solo em Dó, de alguma música aí que você queira, e de repente você está fazendo solo lá, pá, ele parou na nota Sol. Você fala, opa, aqui ele está repousando na nota Sol. Então você já está destrinchando esse solo aí, está vendo qual nota que ele está repousando. Aí você pega e muda, você faz o mesmo solo, mas na hora de repousar, você vai para a nota Dó, ao invés de ir para Sol, entendeu? Você troca uma nota pela outra. Você vê como é que está soando, vê se soa legal, vê se está ficando bom, né? Depois você troca de novo pela nota Mi, que também é uma nota boa para repousar, entendeu? Depois você troca alguma nota do meio do solo ou do início, né? Depois você acrescenta mais notas entre uma nota e outra, muda um pouco o ritmo do solo, toca ele mais rápido, toca ele mais devagar. Enfim, são diversas coisas que você pode fazer, mas pega um solo conhecido como base, tá? O que você faz? Coloca o playback da música, toca o solo original, o mais parecido que você puder. Depois toca de novo esse solo,
só que agora modificando os finais das notas, segurando uma nota mais do que a outra, esticando mais uma nota, vendo como é que ela soa, vai sentindo a parada aí para você ir criando seu próprio solo, tá? Lembrando sempre de fazer a pentatônica, né? Você tem que saber o tom da música e tal. E aí você vai adicionando frases de pentatônica no meio e vai criando seu próprio solo aí. Essa é a melhor maneira de você começar. Porque aí você não vai ficar perdido na hora de iniciar. Você fala, pô, por onde que eu começo? Começa por algo que já existe, tá? Aí você vai modificando aos poucos até você desenvolver e melhorar essa habilidade aí. Você vai acabar criando seus próprios solos, vamos dizer assim, do zero, né? Mas começa por algum lugar, tá? Começa por alguma música que você já conhece. Essa é uma dica de ouro aí que me deram quando eu estava começando e que me ajudou bastante. Eu comecei tirando solos de músicas conhecidas. Foi assim que eu desenvolvi, né? Para hoje eu conseguir tocar um solo sem pensar muito. Claro que muitos dos solos que eu faço hoje, eles vêm de algum lugar, de alguma música que eu já toco, de alguma coisa, só que eu não penso muito nelas. Eles vêm de uma forma meio involuntária, uma coisa meio inconsciente. Eu não estou tentando copiar ninguém. Embora às vezes eu encontre ali a referência sem querer. Eu faço assim, depois que eu fiz, eu falo, isso aqui veio de algum guitarrista de algum solo que eu já toquei alguma vez na vida, ou, de algum lugar vai vir, tá? Não dá para começar do zero absoluto, assim, inventar a roda, né? Você vai acabar copiando alguém de algum jeito, né? O legal é você pegar um pouco de cada um que você gosta, tá? Um pouco desse cara aqui, um pouco desse aqui, um pouco daquele ali, aí você junta tudo e aí você cria uma coisa um pouco diferente, assim, para não ficar também soando uma cópia descarada, né? Porque a ideia não é essa, a ideia é você criar seus próprios solos, né? Você caminhar com as próprias pernas, né? E nem sempre vai ficar bom, tá? Às vezes você vai criar um negócio ali, mesmo estando dentro da escala, mesmo estando ali tudo certinho ali, às vezes não vai soar legal, não é essa sonoridade que você busca ou não está funcionando. Nesse caso, você vai fazer o seguinte: você deixa o playback rolando e vai tocando. Fica tocando em cima ali as melhores frases, as frases que você achar que ficaram bonitas, que você gostou, que soou bem, você vai guardando numa espécie de uma caixinha ali, frases boas. E as frases que ficarem ruins, ou que soar mal, que você não curtiu, você vai descartando. Até chegar o momento que você só tem as frases boas. As frases ruins você já descartou, você já tem ali um leque de frases boas para você usar já na manga, né? E aí você vai, a partir dessas frases boas aí, você vai conectando uma na outra, até você criar um solo com começo, meio e fim, né? E estruturando as ideias aí. Beleza? Espero que essa dica tenha ajudado vocês aí. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Essas dicas são as dicas que eu separei aqui, assim, porque quando eu estava começando a tocar também, eu tinha muita dificuldade, não sabia por onde começar e tal. Eu acho que todo mundo passa ou vai passar por isso, né? Todo mundo que toca guitarra, violão, vai passar por isso em algum momento, né? Para começar a improvisar. Então eu espero que essas dicas ajudem aí você que está começando. Valeu. Desculpa a demora para gravar vídeos aí, pessoal, porque essa semana foi meio corrida, né? Eu tento gravar um por semana, mas dessa vez eu demorei um pouco mais. Mas é isso aí. Se você gosta desse tipo de vídeo, hoje nem toquei nada aqui, mas é só mais um bate-papo mesmo. Me segue por aqui porque tem muito mais coisa sobre música, muito mais papo musical vindo por aí. Estou preparando outros vídeos muito mais interessantes aí. Valeu e até o próximo vídeo.